Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Amor de Mãe, após descobrir um grande segredo que incrimina o Álvaro de absolutamente todos os crimes que cometeu, incluindo aqueles mais macabros quanto possíveis, o Sandro não ficará de braços cruzados e decidirá colocar o próprio pescoço em risco só para obter a vingança contra o Álvaro, pois acredita que o Crápula seja o verdadeiro responsável pelo suposto crime cometido contra a Lourdes. O Sandro será um verdadeiro justiceiro nessa reta final da trama, porque ele será o responsável por fazer o que diversos personagens tentaram e não foram capazes de concluir. E no vídeo de hoje, também veremos o Álvaro sendo traído por um de seus maiores cúmplices e indo parar na cadeia. Também veremos a Camila sofrendo outro atentado da Thelma ao descobrir toda a verdade sobre a megera. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Amor de Mãe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da atitude da Penha e da Leila em dar um fim no Belisário? Achou que o bandido mereceu? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando do Sandro sendo justiceiro na novela, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Com as provas do crime em mãos, o Sandro não pensará duas vezes e decidirá ir imediatamente até a delegacia procurar pela investigadora, na tentativa de expor absolutamente todas as vilanias do Álvaro. O Sandro vai entregar o livro-caixa do Belisário, contendo os pagamentos referentes aos crimes que foram cometidos por ele a mando do Álvaro, sendo o documento um verdadeiro dossiê. Inicialmente, a Miriam ficará intrigada com o nervosismo do Sandro e principalmente sua insistência em falar direto com ela. E ao ficar frente a frente com o Sandro, ela acabará constatando que de fato há algo de muito sério acontecendo. Trêmulo e ainda sem acreditar nas descobertas que foi capaz de fazer, o Sandro decidirá entregar nas mãos da Miriam a prova dos crimes do Álvaro. O Sandro vai explicar que conseguiu obter informações a respeito do envolvimento do Belisário na suposta cena do crime, onde a perícia constatou que o DNA no corpo encontrado era da Lourdes e que justamente por esse motivo não foi capaz de ficar de braços cruzados, decidindo ir atrás de justiça pela mulher que foi a responsável por praticamente tudo que ele obteve até então, inclusive o reencontro com seus pais biológicos. E a Miriam ficará tocada com a atitude corajosa do Sandro e continuará ouvindo absolutamente todas as coisas que o rapaz tem a dizer. O Sandro vai revelar que o Álvaro possui uma carta na manga contra ele, sendo ela a informação de que ele participou de um roubo a uma joalheria durante a primeira fase da novela, sendo cúmplice do Marconi. O Sandro dirá que pretende se entregar, porque essa será a única maneira de que o Álvaro não possua mais nenhuma prova que possa eventualmente utilizar contra ele. Nesse instante, a Miriam deixará de lado totalmente o seu instinto puramente profissional, tendo uma atitude repleta de empatia e compaixão por ele. A Miriam vai alertar o Sandro de que, diante de todas as informações que obteve até agora sobre o Álvaro, sabe muito bem que ele é um homem extremamente poderoso e capaz de fazer absolutamente qualquer coisa para se dar bem. Assim, a Miriam dirá que mesmo que o Sandro se entregue pela participação do crime de roubo pelo qual Marconi foi denunciado e preso, o Álvaro muito provavelmente tem contatos suficientes dentro dos presídios também. A Miriam vai destacar que um exemplo claro disso é o Belisário, que é um ex-militar. Ela também comentará sobre o fato do tiro certeiro dado no Marconi ter sido encomendado pelo Crápula e que alguém da própria corporação passou informações privilegiadas a ele. Desse modo, a Miriam vai deixar claro que está indo totalmente contra sua responsabilidade profissional enquanto militar, mas que está fazendo isso para proteger a integridade física do rapaz, sempre correndo um extremo risco. É aí
que a Miriam vai sugerir que o Sandro saia da cidade e vá para um lugar distante, de preferência que absolutamente ninguém tenha conhecimento, porque a partir da denúncia feita por ele, se tornará o alvo número 1 do Álvaro. O Sandro vai argumentar que não pode fazer isso para não prejudicar a carreira da investigadora. Porém, a Miriam deixará claro que está fazendo isso em nome da justiça, porque se não fosse pelo Sandro, eles jamais obteriam provas concretas que pudessem incriminar o Álvaro e colocá-lo atrás das grades por consequência. É aí que a Miriam decidirá entrar em contato direto com os pais do Sandro para comunicá-los sobre o risco extremamente sério que o rapaz está correndo diante da denúncia que acabou de realizar. A Miriam vai sugerir que a Vitória e o Raul escondam o Sandro em um local mais afastado quanto possível e, de preferência, que ninguém saiba onde fica ou que existe, até que o Crápula seja efetivamente preso e comece a pagar por todos os delitos. O casal vai temer pela vida do Sandro, mas ao mesmo tempo, ambos ficarão orgulhosos pela bravura do rapaz, argumentando que não esperavam outra atitude dele. Assim, o Raul agradecerá imensamente à investigadora por sua atitude, com a Vitória fazendo o mesmo, e ambos levarão o filho para casa após pedirem um prazo de pelo menos 24 horas para que o Sandro escape ileso, antes que as providências judiciais sejam adotadas contra o Álvaro. Em seguida, o Raul e a Vitória vão preparar uma mala simples para o rapaz sair de lá, além de orientar o Sandro sobre como chegar na fazenda adquirida pelo Raul, já que sendo um imóvel bem recente, o Álvaro não terá a menor ideia sobre sua existência. O Raul ainda pedirá para o filho não entrar em contato de maneira alguma, pois sabe que exatamente das coisas que o Álvaro é capaz, além de ter contatos que podem facilmente rastrear sua localização. Por fim, o Raul pedirá para o Sandro permanecer sem celular e só voltar quando as coisas esfriarem, especificamente quando o criminoso estiver atrás das grades, com a justiça sendo feita. O Sandro não vai colocar empecilhos a respeito disso, pois sabe que é a melhor e a única atitude a ser tomada, diante do risco que todos estão correndo. E finalmente o Sandro vai partir, deixando os pais com uma mistura de alívio e preocupação. O Sandro também prometerá retornar o quanto antes para reencontrar a Betina, deixando claro que quando isso acontecer, os dois finalmente estarão livres do Crápula para viver seu romance de forma completa, construindo a família que eles tanto sonharam em um mundo livre do Álvaro. A Verena estará determinada a confrontar o Álvaro e ameaçá-lo se for necessário, para se livrar de toda e qualquer acusação que eventualmente recaia sobre ela, além de fazer com que ele pague caro por todos os desdobramentos tenebrosos que já cometeu, sendo o último o de mandar eliminar o Davi, deixando o ambientalista hospitalizado em estado grave, em coma. Indignada com a possibilidade de ser reconhecida como cúmplice, apesar de nunca ter concordado com as atrocidades do marido, a Verena vai deixar claro para o Álvaro que deseja separação, já que não concorda com as atitudes criminosas que ele tem tomado até aquele momento. A Verena vai jogar na cara do Álvaro que foi enganada por ele e que, apesar de realmente ter sido ingênua ao assinar a documentação do condomínio Floresta sem ler, ela confiava plenamente nele, acreditando que o marido jamais seria capaz de prejudicá-la, ainda mais tendo um filho dele. Assim, a Verena dirá que não suporta mais essa situação e que, a partir de agora, o Álvaro terá que encontrar outro bode expiatório que possa usar para se livrar de suas falcatruas. Já pensando que essa situação pode ser muito prejudicial para ele no futuro, uma vez que a Verena está ciente dos procedimentos ilícitos que foram adotados por ele na documentação do condomínio, o Álvaro estará disposto a absolutamente tudo para não ser desmascarado. Por já ter saído da cadeia muito recentemente e, finalmente, estar livre e ter conseguido reassumir a presidência da PWA, o Álvaro não admitirá ser incriminado novamente, com a possibilidade de voltar para a prisão. O Crápula vai utilizar de todo o seu poder de manipulação, afirmando que a Verena é a mulher da vida dele e que jamais conseguiria viver sem a presença dela, e também do Álvaro Júnior, porque eles são tudo o que ele possui.
O Álvaro chegará a derramar lágrimas de crocodilo e se ajoelhará aos pés da esposa, implorando para que ela não o abandone, já que ela é sua família, seu alicerce e seu porto seguro, prometendo que fará de tudo para protegê-la. O Álvaro ainda vai argumentar que absolutamente todas as coisas que ele foi capaz de fazer até agora foram justamente para proteger ela e o filho do casal, porque precisava ter a absoluta certeza de que o futuro deles estaria garantido, afirmando que jamais se perdoaria caso não pudesse proporcionar tudo do bom e do melhor para ambos. O Álvaro vai dizer que a Verena entenderá isso, porque o amor é capaz de nos fazer cometer loucuras. Porém, a essa altura, a Verena já terá provas suficientes que comprovam o caráter duvidoso do vilão, motivo pelo qual, dessa vez, ela não cairá em sua conversinha mole. Antes de partir definitivamente, a Verena vai exigir que o Álvaro mande o advogado dele procurá-la, pois vai adotar as providências necessárias para a formalização do divórcio, não havendo qualquer outra alternativa para eles que não seja a separação. Por já ter reatado com o Álvaro uma vez e ter percebido que, para garantir que as coisas saíssem exatamente da maneira como ele deseja, o Crápula é capaz de qualquer coisa, inclusive estragar a carreira dela, a Verena voltará a argumentar que dessa vez não existe volta. Ela afirmará que vai providenciar os papéis do divórcio, quer o Álvaro queira, quer não. Porém, a Verena dessa vez utilizará as informações que possui contra o Álvaro para se beneficiar e finalmente agir exatamente da mesma maneira que ele, o manipulando para conseguir absolutamente todas as coisas que deseja. No momento em que o Lucas contatar a Verena para tentar algum tipo de acordo com ela e, consequentemente, impedir que o Álvaro acabe sendo denunciado por ela de alguma maneira, o advogado vai afirmar que o Álvaro garantiu estar disposto a fazer qualquer coisa que a Verena queira e exija. A Verena dirá que está disposta a não dizer o que sabe contra ele, pois terá percebido que esse é o maior temor do Álvaro, já que ela poderá incriminá-lo em um eventual depoimento sobre o condomínio Floresta e vai jogar na cara do advogado do Crápula que tem uma lista de exigências que ele deverá seguir à risca, se não quiser ir parar outra vez atrás das grades. É aí que o Lucas ficará chocado com a atitude da Verena, pois jamais imaginava que seu patrão seria chantageado pela própria esposa, até porque ele já conseguiu dobrá-la por diversas vezes, inclusive em relação à traição com a Estela. Sem saída, porque já não pode mais cometer um crime contra a própria esposa depois de tantas falcatruas que quase foram definitivamente descobertas, o Álvaro terá deixado claro para o Lucas que não existe outra opção a não ser concordar com os pedidos da Verena, exigindo que ele faça o que for necessário para manter a mulher de bico calado. O Lucas tentará não demonstrar uma revolta tão grande por parte do Álvaro, pois estará disposto a dobrar a esposa do Crápula de outra maneira, na tentativa de convencê-la sobre o amor que ele supostamente sente por ela, que é capaz de tudo. Assim, a Verena aproveitará a oportunidade para fazer uma certa vingança contra ele, depois de tudo pelo que foi submetida. O Lucas vai procurar o patrão em seguida para contar sobre o encontro dele com a Verena. É aí que o Álvaro de fato ficará indignado, porque dentre as exigências da Verena, a principal delas será levar a Nissete para viver com ela no luxo, o que atingirá diretamente o ego do careca. Isso porque a Nissete era a babá dele, mas também é a mãe da Betina e do Genival, que acabou falecendo no começo da novela e é o pai biológico do filho da cantora. Ele concebeu a criança com a Verena ao cometer um crime bárbaro contra ela. Ao perceber que o Álvaro está cedendo a todos os seus pedidos, a Verena perceberá que de fato finalmente tem o Crápula nas mãos e pensará seriamente se deve ou não prejudicá-lo, apesar de se sentir culpada de sequer cogitar essa possibilidade, ao pensar que pode prejudicar a família. Será justamente nesse momento que o Lucas perceberá que a casa está caindo para o vilão e que mais cedo ou mais tarde ele também terá um desfecho terrível, podendo ser preso por compactuar com os crimes do mau caráter. E a partir daí, o Lucas começará a ficar inclinado em entregar o próprio chefe para a polícia, antes que algo pior aconteça consigo. Ou seja,
Cada vez mais aparecerão provas que acabarão prejudicando cada vez mais o Álvaro, o deixando sem saída. O Durval tanto fez que finalmente conseguirá o que quer, que é ser convidado para morar com a Natália. Empenhado, ele vencerá a ex-mulher pelo cansaço. A aproximação deles começou de repente. Primeiro os dois se deixaram envolver em um jantar. Depois, o Durval e a Natália voltaram a se encontrar, até que finalmente ele deu um presente para a ex-mulher que a deixou tocada. Assim, ele aproveitou para fazer com que a Natália o convidasse para viver em sua casa. Depois de muita insistência, o Durval finalmente conseguiu convencer a ex-mulher a recebê-lo de volta. Desse modo, ele se mudará para a casa da Natália de mala e cuia, sendo que o principal motivo da Natália aceitar o ex de volta será para manter a felicidade da Carol, que sempre quis que os dois reatassem. O problema é que depois de todas as confusões que ocorreram entre eles, o relacionamento estará desgastado, motivo pelo qual a Natália jamais conseguirá retomar a confiança total no Durval. Assim, mesmo que o ex-casal tenha voltado a viver sob o mesmo teto na companhia da filha Carol, o clima pesado e as cobranças continuaram iguais. Depois de tanta luta e de tanto tempo ter se passado, os esforços da Camila para manter sua sala de aula e sua escola serão reconhecidos. A professora será indicada para um importante prêmio voltado aos profissionais da educação. Porém, a Thelma não conseguirá esconder o pouco apreço pela conquista da nora, já que isso irá frustrar novamente seus planos de sair do país na companhia do Danilo e do Caio. A Camila enfrentou muitos perrengues, principalmente nessa reta final, ao ficar paraplégica e supostamente perder a mãe de criação, porque já terá perdido sua mãe biológica, que já foi um duro golpe em sua vida. Vale lembrar que só o fato de se formar professora já foi uma grande conquista para Camila, que encheu sua mãe Lourdes de orgulho. Em seguida, ela começou a lecionar numa escola estadual com sérios problemas estruturais. A escola quase foi fechada quando Álvaro tentou comprar seu terreno para construir um empreendimento. A crise foi tanta que a Camila liderou uma ocupação no local, com o apoio de seus alunos, que defenderam a escola. A jovem chegou a levar um tiro na ocasião. Depois, com a pandemia, a Camila se adaptou às aulas remotas e fez de tudo para que seus alunos não ficassem desassistidos. Com isso, seus esforços a levaram a ser indicada a um prêmio. A Camila ficará muito feliz, mas a Thelma não vai se empolgar. Afinal, a sogra acredita que a Camila é a responsável por todos os infortúnios que aconteceram em sua vida. E a Camila estranhará a maneira como a Thelma reagirá a tudo isso, porque a relação de ambas até então já era extremamente prejudicada e ficou pior quando a Camila flagrou a Thelma arquitetando um plano sujo no quarto do Caio. A maior surpresa, porém, acontecerá no momento da premiação. Isso porque a Thelma acabará deixando transparecer sua personalidade adquirida pelo convívio com a Lourdes, que, cumulado com sua loucura, vai criar uma identidade que tentará suprir a ausência da Lourdes, que está mantida em cárcere pela própria empresária. A Thelma vai parabenizar a Camila com 2 tapinhas maternais no rosto, afirmando que ela é um verdadeiro orgulho, exatamente da forma como a Lourdes fazia com os filhos. Apesar de chocada com a atitude da sogra e extremamente incomodada, a Camila decidirá ignorar de início, imaginando que seu ranço pela sogra possa estar prejudicando seu julgamento. Mesmo assim, a Camila permanecerá de olhos abertos para cima da Thelma, que ela sabe muito bem que não é flor que se cheire. Depois que a Leila ajudar a Penha a dar um fim definitivo no Belisário, ela acabará percebendo que o convívio da Brenda com o Magno e com a Lídia tem sido extremamente benéfico para a filha. Temendo que algo de ruim possa acontecer com ela diante da última atrocidade que cometeu, a Leila reconhecerá que a Lídia é uma mulher incrível, que realmente gosta da Brenda e deixará seu orgulho de lado. A Leila vai procurar o casal e pedirá a ajuda de ambos em relação aos cuidados com a Brenda. De imediato, a Lídia concordará, além de ficar feliz ao perceber que seus esforços para se aproximar da enteada não foram em vão. Assim, a Lídia agradecerá a Leila pela confiança, prometendo que ela e o Magno farão absolutamente tudo o que estiver ao alcance de ambos para proporcionar o bem-estar da Brenda.
2 meses vão se passar na trama e será justamente nesse período que, após refletir sobre a conduta do Álvaro, o Lucas decidirá tomar uma atitude drástica. O Álvaro será traído por seu maior aliado, sem nem imaginar que o Lucas seria capaz de denunciá-lo. Após ter seus negócios ilegais com o Belisário denunciados à polícia, o vilão da novela das 9 se esconderá das autoridades. Porém, ele será passado para trás por quem menos espera. Isso porque o Lucas cortará laços com o bandido e revelará sua localização para Vitória. Será justamente nesse momento que a ruína do presidente da PWA começará. Quando a denúncia feita pelo Sandro vier à tona e o rapaz se esconder para não receber retaliações, o crápula do Álvaro fará exatamente a mesma coisa para não ir parar atrás das grades, já que o livro caixa do Belisário lhe incrimina por completo, contendo detalhes sobre seus planos sujos. Assim, as autoridades estarão a todo vapor procurando pela localização do Álvaro, bastando isso para jogá-lo na cadeia. Esperto, o Lucas verá o barco afundar e pedirá demissão do cargo de defensor do marido da Verena para se ver livre de qualquer acusação como cúmplice. O rival do Raul ficará furioso com a história, indignado por ter sido traído e ordenará que a Penha faça algo contra o advogado, mas só depois de humilhá-lo completamente. A Penha assumirá o posto de carrasca no lugar do Belisário, depois de ter dado um fim no criminoso traidor. Enquanto isso, o vilão se esconderá em um local seguro, antes de tentar fugir do país. Porém, o Lucas se arrependerá de ter compactuado com os crimes do Álvaro, ao ser pressionado pela Vitória. Sem demora, a mãe do Sandro correrá para confrontar o ex-cliente, imaginando que ele saiba de algo sobre o paradeiro do Álvaro. Essa será justamente a sorte do Lucas, que ainda não imaginava que o Álvaro teria encomendado seu fim pela traição. O Sandro, acreditando que depois de 2 meses a poeira já terá baixado e que ele não correrá mais risco de vida diante do fato do Álvaro estar foragido, retornará do esconderijo, disposto a reencontrar sua família e sua esposa em especial, já que a Betina estava em estado grave depois de contrair a doença. Assim, a primeira atitude do Sandro será de procurar a Betina. A Camila estará cada vez melhor com a realização da fisioterapia, e ao conseguir retomar aos poucos os movimentos, a professora voltará a sentir as pernas e lembrará de detalhes do acidente. Será justamente nesse momento que a Camila reconhecerá o Veiga e caçará o PM pelo Rio de Janeiro. A Thelma entrará em desespero com a notícia e decidirá agir para não ser desmascarada. E aí, pessoal, será que a Thelma vai atentar contra a vida da Camila outra vez? Sim ou não? Ou ela escapará mais uma vez? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!